vamos então para um relatório de campanha. Vou voltar para a página inicial. Vou agora ao menu campanhas, ver todas. E vamos ver então um exemplo de um relatório de campanha, nesse caso de e-mail. Vamos ver aqui uma campanha que foi enviada ali próximo da época do Natal, uma newsletter, está aqui mais ou menos, aqui, mais ou menos 11 mil pessoas. Vou clicar no botão azul do lado esquerdo, relatórios, e vamos ver então como funciona o relatório de campanha. Está aqui carregando. Ok, muito bem. Este é um exemplo de um relatório de campanha de e-mail, de uma newsletter, onde nós temos aqui várias métricas, várias informações gerais sobre essa campanha em específico. Okay? Vamos começar então a ver todos os pontos. Iniciando por essa barra aqui no topo, onde nós podemos aqui visualizar os detalhes da campanha. Depois nós temos aberturas sociais. Bom, antes de qualquer coisa, ao lado de cada um dos itens há um ponto de interrogação que vocês podem apontar, simplesmente apontar o cursor para saber do que se trata, o que é essa informação especificamente. Mas vamos ver aqui uma a uma. Estamos aqui nesse momento na aba Geral e Social. Aberturas sociais. As aberturas sociais são as aberturas realizadas através das redes sociais, do Facebook, do Twitter. Esse valor, esse número de aberturas sociais é um valor estimado baseado nos estudos das próprias redes sociais. Por exemplo, o Facebook tem um estudo que a cada post realizado no Facebook, esse post é visualizado por mais ou menos 30 pessoas. Então, baseado nessa informação, nós colocamos aqui as aberturas sociais para que vocês possam ter mais ou menos uma ideia da visibilidade da campanha. Afinal, uma campanha não está restrita à visibilidade da sua própria base de dados, porque as pessoas recomendam, as pessoas publicam no Facebook, as pessoas publicam no Twitter, ou seja, a campanha efetivamente tem muito mais visibilidade do que aparentemente o que nós pensamos. Então, aqui é para que vocês tenham uma ideia. Então, baseado no número de posts que foram realizados, o número de partilhas que foram realizadas nas redes sociais, o EGOI vai calcular aqui as aberturas sociais. Depois nós temos as aberturas únicas. Essa é uma informação muito importante, ok? Marcelo, qual que é a diferença das aberturas únicas para as aberturas totais? As aberturas únicas são as aberturas realizadas por pessoas diferentes, ou seja, uma pessoa pode abrir uma newsletter 10 vezes. Isso são 10 aberturas totais. Mas a abertura única seria 1, porque é a mesma pessoa. Então, nesse caso, 2.387 é o número de subscritores diferentes que abriram a campanha. A plataforma EGOI mede a taxa de abertura pelas aberturas únicas. Então, é muito importante vocês terem isso em consideração, porque muitas ferramentas consideram as aberturas totais e depois podem induzi-los ao erro, pensando que tiveram mais aberturas do que efetivamente tiveram. Então, aqui as aberturas únicas são as aberturas realizadas por pessoas diferentes. Aberturas anônimas são aquelas aberturas realizadas por pessoas que não pertencem à base de dados, que não estão relacionadas à base de dados. Vamos imaginar que essa campanha foi publicada no Facebook, ou vocês publicaram o link da campanha numa página web, e pessoas que vieram do Google ou de outro lugar visualizaram essa campanha. Isso seria uma abertura anônima, que é uma abertura realizada por uma pessoa que não um subscritor da base de dados. E depois as aberturas de reencaminhamentos. Quando um subscritor reencaminha essa campanha para outras pessoas e essas pessoas abrem, visualizam essa campanha, o EGOI considera uma abertura de reencaminhamento. A somatória desses 4 itens dá aqui então a estimativa de visibilidade. Vejamos, se considerássemos apenas 2.387, iríamos ter aqui uma taxa de abertura de aproximadamente 21%. Ao acrescentarmos as aberturas de reencaminhamento, as aberturas únicas e sociais, temos aqui cerca de 2.800 pessoas, o que significa mais ou menos 25% a 26% de abertura efetiva, porque são as pessoas que abriram, não necessariamente as pessoas que estão presentes na base de dados. Depois, um pouco mais abaixo, nós temos as métricas gerais da campanha, que já não são dados estimados, são dados reais, número de mensagens enviadas, destinatários, as mensagens entregues, as que não foram entregues, ou seja, as que tiveram um bounce. Um bounce é um erro de entrega, quando a caixa está cheia ou quando a pessoa está de férias, isso é um tipo de bounce, pode ser um soft bounce, um erro temporário, ou um hard bounce, que é um erro permanente, um endereço inválido, é um hard bounce. E a plataforma EGOI trata essa informação de forma automática. Sempre que ele detecta um hard bounce, é um erro grave porque o endereço não existe, ou
a conta é inativa, ele automaticamente elimina o subscritor. Okay? Se vocês clicarem, se vocês repararem, bounces, aberturas únicas, cliques únicos e remoções são links. Se vocês clicarem nesse link, conseguem ver exatamente quais são os endereços que tiveram bounce, que tipo de bounce que tiveram. Okay? A mesma coisa nas aberturas únicas. Depois, mensagens por abrir, aberturas únicas, aberturas totais. Reparem nessa diferença. Se nós considerássemos taxa de abertura sobre as aberturas totais, teríamos aqui cerca de 45% de taxa de abertura. Mas o que não é real, o real seriam as aberturas únicas, que é aqui mais ou menos 21%. Okay? Depois, cliques únicos e cliques totais, exatamente a mesma coisa. Cliques únicos são cliques realizados por pessoas diferentes. Cliques totais é o número de vezes que a campanha foi clicada. Afinal, algumas pessoas clicaram 2 ou mais vezes nessa campanha. Remoções é o número total de pessoas que foram removidas da base de dados, ou porque tiveram bounce, ou porque clicaram no botão de remoção. E queixas são as pessoas que se removeram e fizeram uma queixa de spam. Okay? Ou clicaram no próprio Hotmail, no próprio Gmail, clicaram no botão isso é lixo eletrônico, ou isso é spam. E o EGOI também, como tem integração com os EISPs, detecta isso e coloca aqui como queixas. Depois do lado direito nós temos a mesma informação, porém de uma forma mais gráfica. 99% de taxa de entrega, aberturas e blá blá blá. Um pouco mais abaixo a evolução ao longo das 72 horas, das primeiras 72 horas, como é que foi a evolução, podem clicar para ver o gráfico. Dias e horas com mais efetivo e mais aberturas, indicada pela cor azul, ou cliques pela cor verde, ou os dias da semana em que eu tive mais aberturas ou cliques. Okay? Temos aqui domingo, segunda, terça, quarta e sábado, aqui nitidamente foi o dia que eu tive muito mais aberturas e cliques. Descendo um pouquinho mais a página, nós temos aqui redes sociais, número de vezes que a campanha foi recomendada, quantas dessas recomendações tornaram-se novos subscritores, que são as conversões, quantas dessas pessoas partilharam no Facebook, ou no Twitter, ou no Google Plus, ou outras redes sociais. Então temos aqui as métricas sociais. E aqui finalizamos então a parte das métricas gerais e sociais. Vamos então agora para a outra aba, a aba da localização. Eu clico aqui. Nós vamos ter aqui um mapa com a localização geográfica dos subscritores no momento da abertura. Okay? Cada país indicado pela cor amarela é um país onde nós temos pelo menos um subscritor. E cada pontinho preto é uma região específica onde nós temos subscritores. Se nós aproximarmos, aqui nitidamente a maioria dos nossos subscritores estão concentrados na Europa ou no sul-sudeste do Brasil. Eu posso aqui aproximar. Vou afastar aqui um pouquinho. Okay? Vamos aqui para... Nitidamente a maioria dos subscritores estão aqui em Portugal. Vamos aproximar. E nós temos aqui grande parte dos subscritores na região aqui norte do Porto, aqui em Lisboa, ou no extremo sul ali no Algarve. Okay? Se apontarem para as bolinhas pretas, conseguem ver exatamente a região, okay? Baseado no IP do subscritor. Estarreja, Rifana, Maceda e assim por diante. Essa informação fica gravada na base de dados para que vocês depois possam utilizar na segmentação. Ou seja, mesmo que não tenham a localização do subscritor, o EGOI vai detectar essa informação e vai gravar na base de dados para que vocês possam utilizar. Okay? Isso pode ser interessante para diversos motivos. Às vezes o subscritor é do Rio de Janeiro, mas está de férias em São Paulo. Vocês detectam que ele está em São Paulo e podem então convidá-lo a assistir um show ou a um evento que vai ocorrer em São Paulo. Então, essa informação pode ser utilizada para os mais diversos fins. Vamos para a terceira aba, a aba dos cliques. Aqui é a parte em que nós temos o relatório que tem mais valor comercial. É aqui que nós sabemos exatamente quem clicou e onde clicou, ou seja, quem são os subscritores que têm interesse num determinado produto. Então, cada um desses links são os links existentes numa campanha. E ao lado nós temos número de cliques que tiveram e cliques únicos. Então, vamos ver, por exemplo, aqui... esse vinho Altano Quinta da Taíde Reserva 2008. Se eu clicar aqui em subscritores, eu vejo aqui quem são as pessoas que clicaram nesse produto e quantas vezes. Veja aqui que o Pedro Sobral clicou 2 vezes nesse vinho, o que significa que tem um interesse claro nesse tipo de produto. Nós podemos dar esse relatório para uma equipe comercial, que pode depois entrar em contato com cada uma dessas pessoas, já sabendo o interesse delas. Okay? Posso clicar aqui em cliques visuais e visualizar graficamente na newsletter a minha porcentagem, o número de cliques. 116 pessoas clicaram aqui nessa imagem, 62 pessoas clicaram nesse link, 2 pessoas clicaram aqui nesse produto, depois temos aqui 62 cliques aqui, 1.249 cliques aqui e assim por diante. Okay? Conseguimos aqui ver graficamente na newsletter a porcentagem de cliques. Okay? Vamos para a quarta aba.
penúltima aba, a aba de domínios. Aqui é uma aba mais técnica, que nós podemos ver a entregabilidade, taxa de bounces, aberturas, cliques e remoções por domínio. Nós temos aqui os 10 mais frequentes, mas podemos ver todos. Então, vemos aqui no Gmail, média de 23% de taxa de abertura, 15% no Hotmail, 29% no Sapo, Netcabo e assim por diante. Na minha base de dados são esses os 10 mais frequentes, mas na base de dados de vocês podem ser outros. Mas isso permite que vocês encontrem aqui possíveis problemas de entregabilidade. Okay? Se eu vejo que no Hotmail minha taxa de entrega é inferior à média geral, pode haver aqui algum problema de entregabilidade, ou há algum item na minha campanha que está fazendo com que a campanha seja confundida com spam e vá para o lixo eletrônico ao invés de ir para a caixa de entrada, o que vai refletir diretamente na taxa de abertura e assim por diante. Sempre que há algum domínio em que tem 0 aberturas, o EGOI vai marcar com uma cor vermelha. Não necessariamente a campanha foi bloqueada nesse domínio, mas por ter 0 aberturas, ele marca com uma cor vermelha para chamar a atenção de um potencial problema. E o último, não menos importante, os leitores de e-mail. Quais foram as ferramentas utilizadas para visualizar a campanha de vocês, separadas em 3 colunas: programas, Outlook 2007, Apple Mail, Thunderbird, Windows Live, Webmail, Gmail, Hotmail, Yahoo, EGOI, IOL, UOL, ou dispositivos móveis, iPhone, iPad, Android, Symbian, BlackBerry. Por que essa informação é importante? Se eu vejo aqui, por exemplo, nesse caso, que 18% ou cerca de 21% da minha base abre a newsletter no iPhone, no iPad e no Android, que é um valor superior até de quem abre no Gmail ou no Outlook, eu sei que há uma tendência para aberturas em dispositivos móveis na minha base de dados, eu tenho que ter alguma preocupação, porque se a maioria do meu público abre nesses dispositivos, eu tenho que ter atenção no tipo de HTML, no tamanho da fonte, o tamanho da letra, que se a letra for muito pequena num telefone móvel, vai ficar muito pequeno, com os links de destino, se a pessoa ao clicar num produto é direcionada para uma página em que tenha JavaScript ou uma animação em Flash que não é compatível com o iPhone, com o iPad. Enfim, temos que ter alguns cuidados para ter uma melhor eficácia das campanhas, uma eficácia comercial das campanhas. Okay? Então esse tipo de relatório permite sabermos quais são as ferramentas mais utilizadas para que possamos então focar o nosso esforço. Okay? Aqui embaixo nós temos o URL público desse relatório. Se nós quisermos que um cliente tenha acesso a esse relatório sem ter acesso à conta EGOI, pode então utilizar esse URL, então visualizar esse conteúdo sem ser um subscritor, sem ser um usuário dessa conta. Então é bastante útil para partilharem os resultados com os vossos clientes e parceiros. Aqui em cima nós temos o botão de comparação, que permite comparar esses resultados com diferentes campanhas ou diferentes segmentos ou até diferentes períodos. Será que a minha campanha melhorou ou piorou? Será que o meu público no Brasil interage mais do que o meu público em Portugal? Será que os homens compram mais do que as mulheres? Então aqui vocês podem comparar diferentes segmentos, diferentes campanhas e avaliar os resultados. Okay? Esse é o relatório de campanha. Temos aqui muitas informações que permite que vocês possam tomar decisões e gradualmente ir melhorando e crescendo e aumentando esses resultados. Okay? Esse é o relatório de campanha, que é bem completinho e tem todas as informações necessárias para o sucesso e a avaliação dessa campanha.